Bom dia, meus queridos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula da semana. E agora vamos iniciar com muita alegria a nossa aula de arte. Então, crianças, já estejam aí preparados com o livro didático em mãos e atentos aqui para a telinha, onde já estarei aqui apresentando a nossa aula do dia. Vamos lá? Então, vejam aí a agenda. Vamos utilizar o livro didático nas páginas 35 e 36, e para casa teremos a página 37, ok? Vamos lá. Crianças, abram o livro na página 35 e vejam aí o assunto ao qual abordaremos agora para a nossa aula do dia. Em cena, esquetes amigas. Mas, professora Andréa, o que significa esquetes? Eu nunca ouvi falar. Então, vou explicar para vocês. Crianças, esquete é uma encenação de uma curta duração, normalmente com um único ato, poucos atores e um só cenário. Geralmente cômico, ou seja, geralmente engraçado, pode ser apresentado no teatro, na rádio ou na televisão. Então, eis aí o significado de esquete. Agora, vamos para a leitura de fato da página 35. Esquetes amigas. Acompanhe aí de casa, crianças. Como temos estudado, as pessoas, elas podem estar inseridas em vários grupos diferentes. Além do grupo familiar, é possível integrar um grupo de amigos, de colegas, de estudo, de trabalho, de vizinhos, ou até mesmo de um clube esportivo ou cultural. Eu trouxe para vocês imagens dos diferentes grupos que nós podemos participar. Então, vamos lá. Vejam aí, crianças, o primeiro grupo, o primeiro exemplo de grupo. E o mais importante, o grupo familiar. Vejam aí o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os irmãos, né? No caso aí os filhos, que são irmãos. Então, vejam aí que família linda. Nós temos diferentes tipos de famílias, diferentes tipos de grupos familiares no nosso mundo, no nosso país, na nossa sociedade de forma geral. E ressaltando aqui esse momento para o grupo familiar, que é muito importante para as nossas vidas. Então, eu aproveito o momento para dizer para vocês que valorizem a família de vocês, crianças, valorizem todo o esforço, toda a dedicação que o papai e a mamãe têm para vocês. Então, assim, que vocês possam retribuir toda essa dedicação, que vocês possam retribuir todo esse amor, esse cuidado que eles têm por vocês. Com certeza, o amor que eles têm por vocês é infinitamente mais do que nós imaginamos. É imenso o amor que, que eles têm por todos vocês. Então, procurem retribuir da melhor forma possível, procurem ser sempre amorosos, carinhosos, atenciosos, estudiosos, então, e ajudem sempre quando necessário, retribuam sempre com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, pois a família é o bem mais precioso que nós temos, crianças. Então, que nós possamos valorizar esse bem tão precioso que nós temos, que é a família. Então, vamos conhecer agora outro grupo, outro tipo de grupo, grupo de amigos, que também é um outro grupo muito importante. Nós precisamos, necessitamos de amizades. Agora, temos que ter o cuidado de termos sempre amizades saudáveis. Então, veja aí o exemplo de um grupo de amigos. Trouxe para vocês também outro tipo diferente de grupo, um grupo de estudos. Vejam aí, crianças estudando em grupo.
Grupo de trabalho, grupo de vizinhos, vejam aí várias crianças brincando, correndo em um condomínio de casas. Então, eles são vizinhos. Então, vejam aí o grupo de vizinhos que são. Vamos para outro grupo, grupo esportivo. Vejam aí o nosso time lindo, maravilhoso do Brasil, representando aí o grupo esportivo. Outro tipo de grupo, crianças, o grupo cultural. No caso aí, um grupo cultural junino. Temos também grupos virtuais por meio de aplicativos virtuais, como o Facebook, WhatsApp. Nós temos muitos grupos no WhatsApp, né? Grupos por meio de reuniões pelos aplicativos aí, temos o exemplo do Zoom, do Google Meet, que inclusive é o mesmo aplicativo que nós utilizamos para as nossas reuniões, para as nossas aulas ao vivo da nossa escola. Então, vejam aí uma imagem de uma reunião de um grupo de família, de amigos, que da mesma forma que nós utilizamos para as nossas aulas ao vivo. Então, vejam aí o exemplo de grupos virtuais. Crianças, agora, ainda na página 35, vejam aí algumas imagens de grupos de pessoas. Vamos para a pergunta. Observe, por exemplo, os grupos retratados nas obras do pintor e ilustrador estadunidense Norman Rockwell, apresentadas nesta página, a página 35. Observem aí. Então, que tipos de grupo você consegue identificar? Vamos para esse grupo das meninas, né? É um grupo de meninas que aparentemente elas estão apresentando uma encenação, no caso, uma esquete, ou seja, uma, uma encenação de curta duração. Então, vejam aí pela expressão facial delas, elas estão representando uma esquete, um grupo de meninas. A outra imagem, uma imagem de 4 garotos esportistas, específicos aí do basquete. Então, logicamente, é um grupo de meninos esportistas, um grupo esportivo. Então, crianças, vejam aí, recapitulando, a primeira imagem, grupo de meninas encenando aí uma esquete, apresentando uma esquete, e a outra imagem, o grupo esportivo aí de meninos representando aí o basquete. Ok, crianças? Então, continuando aqui a nossa aula, vamos agora para a página 36, com o assunto clubes de gravura. Dica cultural, clubes de gravura. Quando falamos em clubes, é comum pensar apenas nos esportivos, mas existem clubes artísticos e culturais também. Um exemplo são os clubes de gravura, que incentivam e divulgam a produção desse tipo de arte. Além de receberem obras de tempos em tempos, os sócios dos clubes de gravura podem participar de atividades, como fazer cursos de arte e ter entrada gratuita em alguns museus. Em 1950, crianças, foi fundado o Clube de Gravura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele durou apenas 5 anos, mas incentivou a criação de outros clubes de gravura em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e Recife. Então, vejam aí, o clube de gravura, na verdade, ele foi criado, ele foi um grupo de artistas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, formado na década de 1950, que teve uma importante participação nessa renovação das artes gráficas do Estado, com repercussão nacional, ou seja,
A partir desse clube de gravura em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi um incentivo para a renovação das artes gráficas, crianças, desse estado, e também foi um incentivo para a renovação das artes gráficas em outros estados, em outras cidades. Ou seja, foi uma repercussão nacional. Vamos agora, vamos observar o cartaz. Vejam aí a primeira imagem, está representando um cartaz de divulgação do Clube de Gravura de Goiânia. Então, vejam aí a primeira imagem, cartaz de divulgação do Clube da Gravura de Goiânia. Outra imagem, cartaz da mostra A Gravura através dos Tempos, promovido pelo Clube de Gravura de Porto Alegre. Então, vejam aí a segunda imagem, representando toda essa renovação de arte gráfica. E temos a terceira imagem, cartaz de divulgação do Clube da Gravura da Paraíba. Então, vejam só como repercutiu realmente nacionalmente. O Clube de Gravura de Porto Alegre serviu como exemplo para a renovação dessa arte gráfica em outros lugares, outras cidades, outros estados. Agora vamos para a pergunta. Na cidade em que você mora, há clubes artísticos ou culturais? Procure descobrir. E, se houver, verifique as atividades que eles desenvolvem. Com certeza, crianças, nós moramos aqui na cidade de Fortaleza, e aqui em Fortaleza nós temos, sim, uma representação cultural e artística com muitas atividades, que inclusive eu apresentei para vocês esse exemplo na nossa aula passada de história, como um ponto turístico, um ponto histórico da nossa cidade. Então, vejam aí, é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. É um centro cultural da nossa cidade, um dos maiores do Brasil, crianças. Então, são 30 mil metros quadrados de área. Lá realmente é imenso o espaço. É uma área dedicada à arte e à cultura, especificamente arte e cultura, com várias atrações. Dentro desse espaço, desse Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nós podemos encontrar infinitas artes, infinitas culturas, com atrações, como lá existe o Museu da Cultura Cearense, temos também lá o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, temos o Planetário, Teatro Dragão do Mar, salas de cinema, anfiteatro, biblioteca, auditório com multigalerias e espaço para exposições itinerantes, e também temos lá a Praça Verde, que abriga mais de 4 mil pessoas, e também grandes shows nacionais e internacionais acontecem nesse local. Então, vejam aí a imensidão desse local, a representação de fato cultural, de arte e cultura da nossa cidade, do nosso estado. Então, o Centro Dragão do Mar, crianças, é um espaço destinado ao encontro de pessoas, ao fomento e à difusão da arte e da cultura. Então, vamos agora para a explicação da atividade de casa. Acompanhem aí, crianças, na página 37. Página 37. Atividade Meu Clube. Se você pudesse criar um clube, de que tipo ele seria? Escreva nos campos abaixo o nome, as características e o regulamento, ou seja, como funciona o seu clube. Depois, no espaço ao lado, crie um cartaz de divulgação para ele. Que nem o cartaz que foi apresentado para vocês durante a aula.
o exemplo de cartazes, os exemplos de cartazes que eu apresentei para vocês, como o Clube de Gravura de Porto Alegre. Então, crianças, vejam aí, material necessário, material para desenho ou pintura. Então, vocês vão registrar aí, vocês vão criar o nome do clube, as características desse clube, que tipos de atividades esse clube exerce, que tipos de eventos esse clube oferece à cidade, à população de forma geral, qual o objetivo desse clube, qual o objetivo artístico, qual o objetivo cultural desse clube. E, por último, o regulamento. Quais são as normas e procedimentos para o bom funcionamento desse clube. E, por último, vocês vão criar o cartaz de divulgação, por meio exatamente das informações que vocês registraram inicialmente. Então, que vocês vão registrar. Então, essas informações vão ser como base para a criação e a confecção, de fato, do cartaz de divulgação que vocês vão fazer. Então, que esse cartaz possa ser bem criativo, vocês possam desenhar da forma como vocês acharem mais conveniente, acharem melhor, façam um desenho bem lindo, bem criativo, bem colorido, com essas informações, vocês podem ver os exemplos nas páginas onde nós abordamos esse assunto. Então, eu tenho certeza que essa atividade vai ser muito prazerosa e vocês vão fazer com muita maestria. Então, crianças, nós encerramos por aqui. Eu desejo para vocês bons estudos. Fiquem bem. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, vocês já sabem, sempre ao final das aulas eu gosto de reforçar essa informação, que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação às aulas, com relação às atividades de casa, vocês podem perguntar na Agenda Edu, que eu estarei respondendo com o maior prazer. Então, crianças, bom restante de semana para todos vocês. Grande beijo e até a próxima aula.